Boa tarde, então, a todos. Agradecer aí ao convite, né? Todo o time aí do Telesaúde, da UFSC, ao Djalma, que está aqui conosco, e a todos vocês aí, né? Profissionais de saúde da atenção primária, do estado de Santa Catarina e mesmo de fora. Eu sou Paulo Poli, médico de família, já com mais de 20 anos aí de estrada, né? Atualmente em Curitiba, mas com mais de 15 anos de atuação exclusiva, né, no Sistema Único, e agora no momento com outras frentes de trabalho, enfim, mas sempre com foco na atenção primária e também na gestão de saúde. O nosso tema é o tema da medicalização e prevenção quaternária. Eu vou tentar explicar um pouquinho as diferenças, né, desses termos, e vou apresentar alguns outros termos, ou temas, ou iniciativas no Brasil, mas também fora do Brasil, que tentam tratar desse aspecto super importante, né? E que a gente, quando se forma médico, se forma enfermeiro, nutricionista, dentista, enfim, todas as categorias aí das profissões de saúde, né? A gente, desde antes, até quando escolhe, né, a profissão, a gente pensa sempre no cuidado, no fazer e no agir, né, no agir. Então, aprender, diagnosticar doenças, né, implementar tratamentos e tudo mais, né? E esse tema, ele acaba, às vezes, ficando muito escondido, enfim, a gente não pensa muito nele, mas, por sorte, cada vez mais se discute, e ele vai um pouco na contramão disso, né? Porque ele está dizendo para a gente dos riscos ou dos perigos, né, que as iniciativas, que as nossas ações como profissionais de saúde, ou as ações dos serviços de saúde, os danos que elas podem causar. Né? E aí um dos termos, por exemplo, é iatrogenia, né, que é esse ato, o dano que pode ser causado por um ato do profissional de saúde. Curiosamente, nós médicos, não sei também como é que é em outras profissões da saúde, quando a gente se forma, né, e vai fazer no ato lá da formatura, né, a gente acaba trazendo ali os princípios, enfim, que o Hipócrates, né, médico lá da antiguidade, nos ensina, enfim, as regras, né, aquilo que a gente precisa se preocupar como profissional de saúde. E um deles, um termo conhecido do Hipócrates, é o primum non nocere, né, e que ele vai dizer que um dos mandamentos, enfim, da profissão médica é primeiro não fazer mal, primeiro não provocar dano, né? E isso é interessante, todos repetimos isso, mas muitos de nós às vezes não entendemos ou não damos o peso, né, que esse termo traz. Medicalização é um tema que foi o tema do meu mestrado, do doutorado, né? No mestrado eu estudei um pouquinho a medicalização da beleza, então como que o tema da estética ou da cosmetologia, da cirurgia plástica estética, acabou se transformando, apesar de parecer algo que é uma opção, né, da pessoa fazer para um certo padrão ou nível de beleza, mas como que ele é nos textos e no próprio treinamento dos profissionais de saúde dessa área, ele é tematizado em forma de saúde e doença, ou seja, é visto como uma reparação, como um tratamento terapêutico, a exemplo de outras doenças, né? E no doutorado, o tema da medicalização, eu estudei a área da psiquiatria, da saúde mental, que também é uma área que a gente tem essa transformação, né, de eventos ou situações que seriam consideradas corriqueiras ou reações normais, enfim, são transformadas em classificações diagnósticas, né, como a tristeza, o luto e outros exemplos, né? E aí vamos chegar também no tema da prevenção quaternária. Em 2002, trouxe aqui a capa, né, desse editorial, da revista do British Medical Journal. Ele foi inteiramente dedicado ao tema da medicalização, né? O título ali era Too Much Medicine, ou seja, será que estamos oferecendo medicina demais? Né? E aí toda essa revista, né,
ela traz uma série de títulos ou temas que tratam disso, né? A medicina, com certeza, né? A área da saúde trouxe muitos benefícios para as pessoas, mas desde a década de 60 ou 70 tem autores que começam a dizer, bom, será que a gente não está exagerando, né, em algumas frentes, né? Então, ele tem alguns exemplos, né? Quais seriam as ações necessárias para parar isso que eles chamam de disease mongering, né? Que é a venda de doenças, né? A criação de doenças e a venda de doenças, né? Esse texto, essa revista olha também para o tema da morte, né? Quantos dos nossos familiares, né? Dos familiares de vocês, avós, né? Morrem e acabam morrendo, e às vezes de uma doença prolongada, né? Que até tem uma morte esperada, né? Uma demência, enfim, com algum câncer, né? E as pessoas morrem no ambiente hospitalar com tratamentos intensivos, né? Respirador, um monte de medicação, enfim, em vez de ter, né? Todos nós vamos passar por isso. Talvez nada seja tão esperado, né? Óbvio, né? Quanto isso, e ainda assim altamente medicalizado, coisa que não era, né? 50, 70, 100 anos atrás, era mais aceitável, digamos, que isso fosse um processo, que esse fosse um processo natural de acontecer no seio familiar. Da mesma forma, o nascimento, né? A gente tem hoje na saúde suplementar brasileira, isso é importante, eu vou trazer sempre, tentar comparar esses dois cenários, porque eu vivo nesses dois cenários, né? Eu já vivi muito dentro do sistema único, que tem uma certa forma de oferecer o serviço, que é onde vocês estão, né? Na maioria de vocês, e a saúde suplementar, o setor privado no Brasil, que um quarto da população brasileira utiliza esse setor. E a gente vai ter uma outra forma de assistência e uma concentração muito maior de especialistas focais e de intervenções, né? Então, tem o lado negativo ou não tão bom, digamos assim, do sistema único, que é a falta de acesso, muitas vezes, mas a falta de acesso também diminui o risco de um excesso de medicalização, né? Que na saúde suplementar no privado, o excesso de acesso acaba ofertando. Então, o nascimento é um exemplo, né? A gente tem no privado hoje no Brasil 85% a 90% dos nascimentos acontecem por meio de cesariana, né? Se eu pegar esse grupo, o Brasil é recordista mundial disparado, né? Países desenvolvidos, países ricos, países industrializados não vão passar aí de 25%, 30%, né? E países como Holanda, Escandinávia, enfim, Europa, em geral, vai ter 15% a 20% no máximo de cesarianas e o restante parto vaginal, né? E se a gente for voltando, houve um momento, né, em que o parto passa a ser considerado um ato nascimento, né, e passa a ser considerado um ato médico e logo depois um ato hospitalar, né? Então, esse processo, isso é importante, já traduzindo um pouquinho para vocês, o que se chama medicalização, muita gente pensa em dar remédio, né, que associa com medicamento, né, mas o termo medicalização é mais abrangente do que isso. Ele inclui também o fato de classificarmos como doenças e definirmos terapias. Mas medicalização é o processo dessa medicina moderna, digamos assim, essa medicina que tem essa maneira de entender esta racionalidade biomédica, que tem aí 200 anos, né? Nasce com o mundo moderno, com a industrialização, com a urbanização, enfim, também muito associado ao capitalismo, a esse modo de produção, né? Essa medicina, ela tem uma maneira de classificar e entender o adoecimento. E essa maneira a gente chama de medicalização, esse processo, né, de tornar algo que antes não era do mundo da medicina, né, do mundo do serviço de saúde, passa a ser, né? E aí nós podemos incluir uma série de temas como está ali, né? A morte, o nascimento, o envelhecimento, né, que está ali logo abaixo, o sono, sexualidade, ansiedade,
estresse, enfim. Então, se você pensar praticamente toda a gama de situações, de comportamentos. Então, não tem praticamente como dissociar aquilo, né, que é humano, de a medicina ou a área médica poder ter alguma visão sobre isso, alguma participação, algum modelo explanatório. Então, todo esse texto aí do British Medical Journal, que já tem 20 anos, né, traz essa perspectiva, né, e aborda vários aspectos. Voltando um pouquinho, como eu falei para vocês, essa crítica, de certa forma, aos excessos da biomedicina, ela vem muito da década de 60 e 70. Né, na virada do século, na entrada dos anos 1900, né, do século XX, ainda se vivia uma grande euforia, né, com a medicina. O início do século XX vai trazer muitos benefícios, né, como antibióticos, novos medicamentos, exames, né, então exame de imagem. Então vai ter um avanço e uma progressão, um progresso muito grande. Mas na década de 50, 60, começam a aparecer também essa crítica, vamos dizer, de alguns autores das ciências sociais, e o Ivan Illich, que está aí, é um dos mais conhecidos, né? E ele vai trazer a seguinte ideia, de que a medicina e a indústria médica, e ele vai usar como um exemplo de outras indústrias, de alimentos, tudo mais, né? De que a indústria por si só ela tem uma maneira de atuar que ela acaba fazendo com que a gente seja menos autossuficiente e se sinta mais dependente. Essa é a grande crítica dele, né? A gente sempre teve, né, resfriados, viroses, enfim, e lidávamos aquilo que é autolimitado, né, aquilo que sabe mais ou menos o que vai acontecer, a gente lidava da nossa forma, enfim, né? Toma um chazinho, aquele conselho da avó, né, aquela coisa que te falava. Mas no momento que passa a existir uma medicação, um serviço, enfim, voltado para isso, a gente passa a sentir que já não é mais autônomo para conseguir lidar com isso sozinho, ou enfim, ou na família. E é isso que ele traz. Ele fala que a ciência deveria fazer o contrário, deveria nos tornar mais poderosos, né? A gente sabendo, conhecendo mais como funcionam as doenças e como que gera saúde, isso deveria ser mais democrático, mais público, e a gente buscar mais autonomamente isso, e não ser mais dependente dos serviços de saúde, né? Vocês que estão aqui junto comigo aqui, né? Estou vendo que tem vários ali da equipe de saúde da família, devem perceber muito isso no dia a dia, né? Pessoas que procuram, que agendam consulta, e muitas vezes falam, poxa, mas essas são situações que as pessoas deveriam saber. Ah, estou com tosse, doutor, depois estou há 2 semanas com tosse, depois de um resfriado. Né? E, enfim, a tosse, o excesso de secreção, a própria febre nos primeiros 3 dias, são sintomas de reação, de defesa do nosso corpo. Né? E se todos nós soubéssemos, ou entendêssemos isso, ou na escola, né, a gente orientasse isso na família, nós teríamos mais segurança de entender que esse é um processo natural de defesa do corpo. Mas não, a gente sente necessidade de procurar um profissional, e aí acaba sendo medicado, entende que precisa tomar corticoide, que é um pouco essa moda agora que dão para resfriados, ou antibiótico, né? E para uma situação que a gente sabe que autonomamente a gente poderia lidar, e muito pelo contrário, essa é a própria defesa do corpo, né? Que a gente está entendendo como um agravo, como algo ruim. Então, essa é a visão de Ivan Illich, que ele traz nesse texto, né? E vários autores depois, então, vão trabalhar muito esse conceito de medicalização. Tá? Então, para deixar claro para vocês, esse é um conceito bem forte nas ciências sociais, na filosofia das ciências da saúde. E é um pouco isso, né? Entender esse processo de como a medicina vai se apropriando de mais e mais temas. E para Ivan Illich isso significa diminuir a nossa a confiança, a autoconfiança que as pessoas têm, ou até a busca que elas possam ter autonomamente pelo conhecimento, pela ciência. Isso acaba se tornando uma dependência de serviços. E claro que do outro lado tem o interesse dos serviços
de que as pessoas tenham medo, tenham falta de confiança, porque elas vão procurar consultas e gerar mais serviços, gerar mais venda de remédio, mais venda de exames. Então, também tem interesse, né, comercial, econômico, para que isso aconteça. E agora vamos entrar um pouquinho, então, no tema da prevenção quaternária, né, e como que ele surge, né, aqui a grata lembrança que eu fui buscar quando fui convidado para essa aula, né, e foi encomendado o tema da prevenção quaternária, do encontro e de alguns dias que eu pude passar com o Mark Jamuli, né. Eu sou o mais novo ali, camiseta preta, estava mais novo nessa época, isso já faz uns 10 anos provavelmente, né? E ali estou com o Mark Jamuli, que veio para o Congresso Brasileiro de Medicina de Família lá em Belém do Pará. Como nós tínhamos alguns dias livres, a gente conseguiu convencer o Mark Jamuli aí conosco para a Ilha do Algodoal, que está chegando aí na Ilha do Algodoal, ali próximo a Belém, né? Nós ficamos 2, 3 dias. E aí, enfim, ele é um médico de família belga, tem sua clínica na Bélgica. O sistema de saúde é baseado no seguro-saúde universal, né? Todos têm que ter o seguro-saúde. E o Mark Jamuli tem uma clínica, que os médicos de família geralmente têm suas próprias clínicas e oferecem serviço para essa seguradora. Toda a população é obrigada a procurar o médico de família como referência, então, muito parecido nesse caso com o modelo do sistema único, né? Que você não acessa diretamente outras especialidades. Mas o Mark Jamuli, final da década de 80, início da década de 90, ele e mais alguns colegas, e aí médicos de família em geral já tem um pouco essa visão crítica, já tinha nessa época, em relação ao excesso desse movimento da medicina, enfim, de sobrediagnóstico, que é um outro termo também bastante usado, excesso de diagnósticos, excesso de intervenções. O Mark Jamuli vai chegar à ideia desse termo prevenção quaternária. E quando eu estudei, enfim, estudei esse termo, eu tinha a ideia de que ele tinha nascido focado num certo conceito, num certo segmento, que eu vou explicar para vocês. E eu confirmei isso com o Mark Jamuli, né, que era isso mesmo, e prevenção quaternária acabou se tornando sinônimo de medicalização, que era o termo que eu vim estudando, né? Mas originalmente, e eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico, originalmente prevenção quaternária é muito baseada nessa tabela 2x2, que bom que eu tenho um ponto aqui para mostrar para vocês, e que ele fez um desenho. Até aquele momento, não existia uma prevenção quaternária, como está aqui. Tinha aquela classificação de Level e Clark, que separava a prevenção primária, secundária e terciária. E essa talvez seja o que vocês estejam mais acostumados, que a gente aprende na faculdade, né? Que prevenção primária tem mais um olhar seria mais parecido com promoção de saúde, né? São ações gerais, ações do Estado, não necessariamente ações do serviço de saúde, mas ações mais amplas, como ter mais ciclovias, ter mais sombra, ter acesso à água, ter acesso a saneamento, ter menos desigualdade, enfim, tem uma série de ações. E tem um autor que é Whitehead, né, que ele tem um gráfico conhecido que fala que daquilo que gera saúde ou gera doença, 75% não tem nada a ver com a área da saúde, ou a área médica, ou a área do serviço de saúde, mas tem a ver com esses outros fatores, né, alimentação, água, saneamento, tudo isso que a gente falou, né? Então, a prevenção primária olharia mais para isso, né? E não é à toa que em países socialmente desenvolvidos, né, você vai ter mais longevidade, vai ter menos casos de morte por doenças preveníveis, e muitas vezes não tem nem a ver com o setor saúde, né? Tem a ver com as condições de vida daquela população. A prevenção secundária, aí ela já está olhando, já tem uma ideia de doença que está acontecendo, ou de estar olhando para alguma doença, né? Aí entram os rastreamentos, check-ups, vacinas, né? Quando você pensa em uma vacina para gripe, uma vacina para polio, né? Varíola, a primeira vacina, essas vacinas, elas não estão olhando para toda a tua saúde, né? Em geral, elas estão focadas
num determinado problema. Assim também para o Papa Nicolau, assim também para a mamografia a partir dos 50 anos, enfim, estão focadas numa determinada doença. E a prevenção terciária já tinha essa ideia de reparação, né, de recuperação. Uma pessoa que teve um evento, teve um AVC, teve um infarto, né, e aí as ações que são feitas para prevenir uma complicação, para prevenir uma sequela, prevenir, né, que é mais parecido com o tratamento mesmo, né, após uma doença instalada. Então, o trabalho que o Jamoli fez, né, o genial aqui, foi ele colocar isso numa tabelinha 2x2, em que, de um lado, eu tenho a visão do médico. A visão do médico aqui pode ser entendida como uma visão do serviço de saúde, né, a visão dos profissionais de saúde. E eu tenho a visão do paciente. Né, o paciente, aí, a ideia do illness, bem interessante essa separação que tem em inglês, né, no termo em relação à doença, porque eu posso usar illness, que é mais parecido com enfermidade, ou sentir-se enfermo, em português, né? E disease, que é a doença mais no sentido profissional, técnico, né? Então, a visão do médico. Tem doença? Está ausente? Ou está presente? E a visão do paciente, eu me sinto doente ou eu não me sinto doente? E se você colocar essa tabelinha aqui, olhando dos dois lados, né? Então, a prevenção primária seria aquela situação em que o médico não vê doença e em que o paciente não se sente doente. Né? Por isso que a gente está falando que as ações aqui de prevenção estão voltadas para ações da sociedade como um todo. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, para o Brasil, um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo, a maior prevenção primária que a gente poderia fazer seria diminuir a desigualdade. Comprovadamente, isso tem um impacto gigante na saúde, porque a pobreza extrema está associada a piores desfechos do que vocês quiserem imaginar em termos de doença, né? Mas também saneamento, enfim, renda, trabalho, lazer, né? Entra tudo aqui nesse item, né? Atividade física, se eu quiser olhar para cardiovascular, né? Em Copenhague, na Dinamarca, tem alguns estudos interessantes, porque eles, em pouquíssimo tempo, eles fizeram com que a maioria das pessoas passasse a se deslocar ativamente para o trabalho, diminuindo a utilização do automóvel, estimulando que as pessoas caminhassem ou fossem de bicicleta, ou combinassem caminhada, bicicleta com o transporte coletivo. E houve uma queda grande nos desfechos cardiovasculares, infartos, derrames, especialmente pessoas mais jovens, obesidade, né? E isso muito mais do que quando você seleciona as pessoas de alto risco e aí fica fazendo tratamento, medicação, remédio para colesterol, etc. Né? Então, aqui é um exemplo de prevenção primária. Continuando na tabelinha 2x2, a prevenção secundária é quando o paciente está ausente, ele não se sente doente, mas o sistema de saúde, o serviço de saúde vê ou prevê alguma doença. Né? Então, quando a gente fala para as mulheres fazerem o Papa Nicolau, a partir dos 25 anos, anual, depois trianual, né? Até os 59 ou 65, a maioria das mulheres jamais vai ter câncer de colo do útero, né? E mesmo aquelas que terão, não têm sintomas. Né? Naquele momento, para quem não tem a doença ativa, não tem nenhum sintoma, às vezes até tendo a doença também não é uma doença que dê sintomas tão precocemente. Né? Então aqui o paciente não se sente doente, mas o sistema de saúde vê ou prevê alguma doença para uma parte daquele grupo, né? Então, essa é a prevenção secundária e aqui vai ter uma série de ações relacionadas a isso. Prevenção terciária, então, quando o sistema de saúde, o serviço todo, vê uma doença e o paciente se sente doente. Então, o que ele fez aqui foi completar essa tabela 2x2, criando, então, o termo prevenção quaternária. Mas o termo prevenção quaternária para que grupo de população que ele estava olhando? Para o grupo em que o paciente se sente doente. Então, o paciente acha: estou doente. E a medicina, o serviço de saúde não vê doença. Né? E se nós formos voltar um pouquinho,
30, 40 anos atrás, ainda se utilizava muito termos como hipocondria e termos depreciativos até, né? Que médicos, quem fazia muito plantão, enfim, né? Essa pessoa é piti, DNV, sei lá, vou buscar aqui termos da época que a gente fazia plantão antigamente, né? E hoje em dia me parece menos comum a gente usar esses termos depreciativos, que por um lado é muito bom, né? Sinal de mais respeito e preocupação com essas pessoas. Por outro, também tem a ver que a medicina passou a se apropriar mais e entender essas pessoas como doentes. E aí, claro, trazendo todas as dores e os benefícios disso, né? Excesso de medicação, às vezes excesso de tratamento, excesso de exames, por um lado. Mas, por outro, também vem com mais cuidado e o reconhecimento de que aquela pessoa precisa de ajuda, né? Tudo tem essas duas facetas. Mas, originalmente, então, o conceito de Mark Chambury, desenvolvido por ele, olhava para isso, ou seja, como médico de família, que é a área dele, ou como atenção primária, como nós podemos cuidar melhor de pessoas que procuram frequentemente o serviço de saúde, com dores, com tonturas, com zumbido, com mal-estar, com tristeza, com ansiedade, e que são frequentemente rechaçadas pelo sistema de saúde, dizendo, naquela ocasião, né, dizendo que elas, não, você não tem uma doença, ou deixa eu pedir o exame, e vai no pronto-socorro, pede o exame, e aquela dor abdominal, ninguém encontra uma causa, né? Então, era muito focado para esse segmento específico. E prevenção quaternária, então, seria a prevenção que nós, médicos e serviços de saúde, temos que despender, o que promover, né, para evitar que essas pessoas tenham excesso de cuidado ou sobrediagnósticos, né? Vou pegar um diagnóstico que vai muito nessa linha, né, que é o tema da fibromialgia. É uma classificação, um nome, né, que se dá. A área clínica usa muito, a reumatologia usa muito, né? Não tem, e aí voltando um pouco a como que a gente classificava as doenças lá atrás, né? A gente buscava um diagnóstico patológico, né? Tá lá, você vê uma alteração celular, uma alteração de tecido no microscópio, né? Fez uma biópsia, né? E essa é uma doença, assim como todas as doenças praticamente psiquiátricas, né? Que você vai ter criação, né? Uma elaboração de diagnósticos baseado em sintomas. Então, tem tal sintoma, eu classifiquei como fibromialgia. E aí, para o paciente, às vezes pode ser um alívio, digamos, então acharam um nome, e aí seria um benefício, vamos dizer assim, de você ter uma criação, uma entidade médica, né? Por outro lado, isso pode fechar um pouco numa lógica de tratamento muito só de nome e remédio, né? E pode dificultar ter uma compreensão mais ampla de por que a pessoa tem aquelas dores recorrentes. E aí tem outras linhas de cuidado, outras explicações que podem ser utilizadas também para explicar isso. Sei lá, desde a infância eu tenho um padrão de me contrair mais, contrair a musculatura. Quando eu me sinto numa posição desconfortável, eu tenho bruxismo, tenho cefaleia tensional, né? Então, isso é interessante, porque traz esse desafio, né? Que as áreas médicas mais voltadas para o físico vão sempre criar classificações e que às vezes não conseguem pensar a gente como um ser, que é uma coisa só, né? E não separado mente e corpo. Então, mas enfim, para não fugir muito do nosso objetivo, prevenção quaternária nasce com esse foco, tá? Mas ela acabou ganhando, se popularizou não só no Brasil, mas na Europa, enfim, como um sinônimo de medicalização.
Tanto que hoje eu posso falar, é curioso, mas você pode falar de prevenção quaternária sobre vacinas, que a rigor é uma ação de prevenção secundária, né? Será que eu tenho que... quais os benefícios e malefícios da gente vacinar para gripe jovens, adultos jovens? Vale a pena? Não vale a pena? Para HPV, vale a pena? Não vale a pena? Então, pode ter um excesso também nessa área. O tema do check-up, com certeza tem muito excesso em muitas frentes. Quem está na atenção primária aí deve receber pedidos assim, não vale a pena fazer ultrassom transvaginal todos os anos. Não tem nenhuma evidência de que traga benefícios, não diminui mortalidade, nem morbimortalidade em populações saudáveis, assintomáticas, né, previamente assintomáticas. E é isso, então acabou se utiliza também, vamos fazer P4, né, que é a sigla para prevenção quaternária, para um tema que é prevenção secundária. Sobre tratamento para quem teve um infarto, teve um derrame, né, uma pessoa que tem angina, vamos pôr um stent, vale a pena, não vale? Tem toda uma discussão científica que pode ter e que poderia ser medicalização, mas também se usa fazer prevenção quaternária dessas situações, tá? Então, para vocês entenderem, a prevenção quaternária nasceu com foco voltado para evitar o excesso de intervenções em pessoas que se sentiam doentes, mas que a medicina não encontrava uma doença específica. Esse era o foco. E hoje em dia se tornou um termo bem mais amplo, usado como sinônimo de medicalização ou de como evitar o sobrediagnóstico. Tá? E aqui eu trouxe, então, outros termos e outras frentes para vocês buscarem que lidam com isso. Né? Então, tem aqui o tema da prevenção quaternária, que tem a sua linha de raciocínio, e aí é muito nascida do grupo da medicina de família, da atenção primária europeia, né? Esse é o lugar que nasce com o tema da prevenção quaternária. Medicalização, que eu já expliquei para vocês, nasce na década de 60, 70, com as ciências sociais, aí não são geralmente médicos, né? São mais sociólogos, intelectuais, enfim, pessoas da área de humanas e sociais, enfim. Overdiagnose, né? Que é o sobrediagnóstico. Então, esse é muito da área médica como um todo, mas é uma preocupação de gestores de saúde, quem cuida do sistema de saúde, segurador. No Brasil, é uma discussão não só no SUS, mas começa a ficar muito forte na saúde suplementar também brasileira, né? No Gracias é uma iniciativa espanhola, e tem um médico de família, o Juan Herbaz, né, que ajuda muito a divulgar isso, né? Que é no Gracias em relação a intervenções excessivas, no Gracias a patrocínios, enfim, e excesso também da indústria, né, médica. Choosing Wisely, que é escolhendo com sabedoria, escolhendo sabiamente, é uma iniciativa norte-americana, né, de uma associação não médica, uma associação da família, agora não me lembro exatamente qual é o termo, mas é uma associação que não tem a ver médico, tem muitas organizações de terceiro setor, que eles chamam, né, nos Estados Unidos, mas que acabou envolvendo praticamente todas as especialidades médicas, e é bem interessante que tem no Brasil, se vocês procurarem, e o Choosing Wisely promove eventos para que cada sociedade de especialidade, então a Sociedade de Cardiologia Americana, a Sociedade de Ortopedia Americana, a Sociedade de Médicos de Família, e assim as brasileiras também fizeram, várias, elas elegem, dentre os próprios profissionais, quais são as 5 intervenções principais que nós estamos fazendo e que a gente acha excessivo, né? Será que tem que medir testosterona? A própria Sociedade de Endocrinologia acabou, acho que junto com outras, se pronunciaram lá no Conselho Federal de Medicina, né, com essa preocupação do excesso de testes hormonais em pessoas saudáveis e com a consequente aplicação de hormônios, né, que virou um pouco uma febre. E sabe-se que tem riscos altíssimos, né, não tem relação com saúde diretamente, muitas vezes tem a ver com performance, com físico, né? Mas, enfim, esse é um exemplo. Provavelmente, em algumas sociedades já colocaram isso, né? Não vale, não
E aí aparece, não fazer ecocardiografia em pessoas saudáveis, sem sintomas, não fazer teste de esforço em pessoas saudáveis, não fazer tomografia, e assim por aí vai. Então, Choosing Wisely essa iniciativa, e se vocês colocarem no YouTube, Choosing Wisely, vocês vão ver que tem um vídeo bem bacana, promocional, que eles fazem, com pessoas dizendo que não querem, eu prefiro não sofrer testes anuais, eu prefiro não, né, não fazer testes que não são necessários. E Slow Medicine é uma iniciativa italiana, muito associada à ideia do slow food, que é uma ideia também da gente comer melhor, né, entender o que eu estou comendo, promover uma alimentação mais com produtores próximos, entender de onde vem a comida. E essa ideia foi levada também para a medicina, no sentido de a gente também não automatizar tanto as coisas que a gente faz, sem tentar entender, sem ter uma criticidade, e tentar levar isso para os pacientes, né? Então, aqui são alguns exemplos, né? Porque a gente, às vezes, coloca P4, prevenção quaternária, e perde um pouco de foco, né? O que ela mesma representa, que esse conceito, que ele foi ampliado, que tem uma gama de outros conceitos super interessantes para vocês conhecerem. Enfim, aqui acabamos falando, né? Exemplos de situações de novas doenças que tem a ver com humor, né? Com comportamento, com desempenho profissional. A gente sempre acha que não está dando conta, a gente sempre acha que poderia dar mais. E aí, se a gente for para a medicina, a gente vai encontrar diagnósticos, né? Situações autolimitadas, claro que a gente teve o Covid agora e foi uma tragédia, né? Felizmente conseguimos encontrar soluções que minimizaram esse dano, né? Mas, passado isso, a gente volta a ter resfriados comuns. Isso faz parte da vida, sempre vai ter, e eles vão se resolver espontaneamente com a ajuda do nosso corpo. Né? E o quanto a gente usa de consultas médicas, de medicamentos, de tratamento para situações autolimitadas. E o tema do risco, check-ups, enfim. Então, aqui não vou me estender, mas são para qualquer área que você olhe, a gente pode pensar que pode existir um excesso de intervenção. Esse gráfico acho que ficou pequeno, mas também está nesse British Medical Journal, mas eles pegam algumas doenças e aí eles pegam estudantes secundários, ensino médio, pegam um universitário de área não médica, aí pegam um professor de medicina, geralmente vai ser um especialista focal, e um médico de família, que está ali, general practitioners, né, os GPs que são. E aí eles vão pegar fome, a doença, a senilidade é doença, e aí o que um estudante acha, o que um profissional não médico acha, enfim. Em geral, você vai ver que os médicos de família acabam sendo tocados mais pela experiência do doente, né? Então, eles vão acabar entendendo várias situações como doença, e, eventualmente, as pessoas que não são da área da saúde, ou até médicos de outras áreas, vão focar mais naquilo que pode ser classificado como doença, né? Mas aqui, claro, o médico de família entender que determinadas situações são doença também não quer dizer que ele não vá medicar, né, fazer um sobrediagnóstico. Mas pode ser que ele entenda que o paciente precisa de atenção ou de cuidado. Mas, enfim, mais para ter para mostrar que algo meio simples, né? Afinal, o que é doença e saúde não é simples, porque não é uma classificação fácil. Isso dá margem a muitos problemas, né? Desde a gente não assistir quem precisa, até a gente operar quem não precisa, né? Aqui, também nessa edição da revista, eles fizeram uma pergunta, uma pesquisa, de quais seriam as 20 doenças, não doenças, as top, que os médicos colocaram, e aí foram colocando aquelas que foram mais votadas. Então, o envelhecimento ficou em primeiro lugar como uma não doença, né? Mas pense o quanto de ações a gente coloca. Envelhecimento pode ser um termo meio vago, mas osteoporose é doença, né? Porque quando a gente pede uma densitometria óssea para alguém de 70 anos, é esperado que venha osteoporose. Isso quer dizer que é uma doença ou é algo
que todos vamos ter. Né? Porque dependendo do olhar que você tiver, absolutamente todas as pessoas acima de 70 anos, se fizeram o exame, vão receber medicamentos. Medicamentos que, inclusive, podem provocar fratura como efeito colateral. Além de azia, dor de estômago. Né? E todo mundo que tem osteoporose vai ter fratura. Né? Existem outras ações para todos nós com a idade para prevenirmos uma fratura. Aí tem a ver com musculação, tem a ver com calçados, com nossas calçadas. Né? A gente vota muito para o asfalto, tá bem, porque a maioria das pessoas pensam como carro, né? Mas olhem para as calçadas, né? E por aí vai. Então, aqui um exemplo do tema do envelhecimento, né? Que pode ser encarado como algo esperado e a gente ter uma série de ações para que possamos viver melhor essa idade, ou medicalizar para diagnóstico de doenças, enfim. Né? Trabalho é doença, tédio é doença, essa bolsinha embaixo dos olhos é doença, ignorância, calvície, né? Enfim, hangover, ressaca é doença, tristeza, celulite, né? Não é infecção, celulite é a alteração, né, que a gente vai ter na pele, solidão. Então, e se você vai voltando 10 anos e lembrando, talvez falando com teus pais ou com os teus avós, você vai vendo que cada vez mais situações que não eram nem sequer olhadas, né, pela área da saúde vão se tornando classificações diagnósticas. Esse é um artigo muito famoso da Barbara Starfield, do ano 2000, que ela tem esse título, né, o sistema de saúde norte-americano é mesmo o melhor do mundo, né, e ela vai colocar que a quarta ou quinta causa de morte, e veja, isso foi publicado no Jornal da Associação Médica Norte-Americana. A quarta ou quinta causa de morte nos Estados Unidos deveria ser atribuída a excesso de ações médicas ou da área da saúde. E aí ela conseguiu fazer um estudo epidemiológico grande, né? Excesso de anti-inflamatório, insuficiência renal, excesso de corticoide, infecções oportunistas, cirurgias bariátricas, estéticas, talvez não precisasse ter feito. Enfim, ela soma essas mortes e vê que ficaria em quinto lugar no impacto da ação de saúde. Aqui, antibiótico para resfriado, né, que é meio óbvio, mas quantos de vocês que estão aqui assistindo agora ou que vão assistir depois já não tiveram uma situação que estava todo mundo tendo coriza em volta de você? Você é viral, né? Está todo mundo em volta desse bichinho e você saiu com uma receita de antibiótico. Né? Que efeito isso pode ter em relação à resistência bacteriana? Você mesmo ter diarreia, um monte de coisa. E não precisaria. Aqui um estudo bem interessante também. Cada vez mais pessoas são diagnosticadas com depressão, cada vez mais pessoas recebem medicamento antidepressivo ou terapias, e cada vez mais pessoas se suicidam proporcionalmente. Né? Então, enfim, o que podemos depurar disso? Né? Então, diagnosticando demais, tratando demais, o suicídio é uma doença que tem a ver com o diagnóstico de depressão, ou ele tem outros fatores associados, né? Então, não cabe a mim aqui dizer o que está acontecendo, mas é trazer esse questionamento para a gente pensar. E, enfim, está acabando o meu tempo, mas check-up, a gente tem uma ideia da prevenção. Existe um mito da prevenção. Então, quando entra o tema da prevenção quaternária, também é uma forma do Jamul tentar chamar a atenção para a medicalização, para o excesso, puxando essa força que a palavra prevenção ganhou no mundo todo, ela virou um mito, uma palavra que né, ninguém pode falar que faz mal, prevenir, que é a melhor coisa, todo mundo fala, né? Mas a gente, às vezes, conhece pouco do que significa. E até aproveitando que agora está no Outubro Rosa, em várias cidades, né, se pintam de rosa, e claro que todos nós vamos querer que menos pessoas tenham câncer de mama, que menos pessoas morram disso, mas é importante entender os nossos limites, e o limite do que significa a campanha de mamografia. Então, se eu pegar uma população e aqui nesse quadradinho eu tenho 1.000 pessoas que nunca fizeram, que não fazem mamografia a partir dos 50 anos, por 10 anos, e aqui eu tenho pessoas que fazem, né?
E é assim que os ensaios clínicos, os estudos conseguem mostrar de fato qual é o impacto, tá? Então, no grupo que não faz mamografia, eu vou ter 5 mortes a cada 1.000. No grupo no grupo que não faz, eu vou ter 5 mortes. No grupo que faz mamografia bianualmente, a partir dos 50 anos, até os 60, eu vou ter 4 mortes. Então, não quer dizer que quem faz mamografia não morre, né? Porque eu tenho cânceres que são mais agressivos. Então você vai ter mortalidade. Então, a gente está falando de uma morte evitada por câncer de mama a cada 1.000 no grupo que é rastreado. Só que o grupo rastreado, eu vou ter 200 mulheres que vão para a biópsia, né? Eu tenho que conferir que é 100 mulheres, né, que vão ser diagnosticadas e tratadas, mas sem ter um benefício, ou porque era falso positivo da mamografia, ou porque são cânceres muito iniciais e muito lentos, que não evoluem para a mortalidade, né? E eu vou ter um número grande de mulheres que vão receber diagnósticos, que vão tirar parte da mama, né, e fazer quimioterapia, e não teriam benefícios em função disso, né, porque não vai ter uma sobrevida mesmo, ou porque eram cânceres muito indolentes, ou falso diagnóstico também da biópsia. Então, toda essa intervenção de check-up, no fundo, ela nunca resolve todos os problemas, ela traz novos problemas. E quando a gente vai anunciar isso para a sociedade, a gente nunca traz isso. A gente sempre traz só, é bom, é 100% bom. Né? Então, é uma forma pouco científica da gente explicar o tema. E próstata, enfim, não vou me repetir aqui, mas tem essa mesma lógica, né? Um beneficiado a cada 1.000 a partir de uma certa idade e 80 homens a cada 1.000 vão sofrer falso diagnóstico, cirurgia, radioterapia, vão ficar com incontinência, impotência, uma parte deles, né? E a gente só passa a ideia de que é bom, que todos vão ser beneficiados. E acho que era isso. Então, tentei rapidamente aqui, em resumo, localizar para vocês a prevenção quaternária, onde ela está, como ela nasceu, como ela está hoje, mas trazer um pouco um cenário mais amplo do tema.